A paz do Senhor Jesus. Trago neste momento uma palavra da parte do Senhor para fortalecer e edificar a nossa fé. A palavra se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 31 ao 33, que nos diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Mateus escreve, né, a respeito da nossa ansiedade. A nossa ansiedade. O próprio Jesus Cristo, ele nos deixa esse ensinamento dentro da sua palavra, que foi escrito por Mateus, né? Ele nos instrui a nós não vivermos ansiosos, preocupados com o nosso dia de amanhã, pois a nossa preocupação, ela não vai trazer nenhum resultado para nós. Pelo contrário, nós vamos viver frustrados, nós não vamos conseguir dormir com tranquilidade, né? Aquele problema que você não pode, né, fazer nada, só vai tirar, né, o seu foco, a sua fé vai diminuir, porque a partir do momento que nós focamos naquele problema, que nós não conseguimos solucioná-lo, nós acabamos desanimando, nós acabamos desacreditando do poder de Deus. Então Jesus, ele nos ensina, o próprio Senhor, ele nos ensina, né, a não ficarmos inquietos, a não ficarmos com o nosso coração ansioso, né, porque o futuro das nossas vidas está no controle das mãos de Deus. Nós não podemos acrescentar nada quanto ao nosso futuro, nem nós e nem ninguém, a não ser o próprio Senhor que nos criou, Então, nós temos que viver a cada dia com uma porção diária, ou seja, nos preocupando com o dia, o presente, o dia que nós estamos vivendo. Porque nós podemos ter até uma agenda cheia do que nós vamos fazer amanhã, de tudo aquilo que nós planejamos, mas nós não saberemos como será o dia de amanhã, dia da manhã. Então não fiquem preocupados com aquela situação que fugiu do seu controle, porque pode até ter fugido do seu controle, mas continua no controle das mãos do Senhor. Nós perdemos o controle e muitas vezes é o Senhor que tira das nossas mãos, para que nós venhamos, né? Para que nós venhamos focar nele, para que nós venhamos buscar a sua presença, para que nós venhamos a nos aproximar mais do Senhor, Então, aquele problema que você não está conseguindo solucionar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, ele vai te dar um escape, ele vai te dar uma direção, ele vai te dar um direcionamento, porque para cada problema, Deus, ele tem uma solução. Agora nós queremos, né, que seja resolvido no nosso tempo, mas o Senhor, ele tem um tempo para nos entregar aquela resposta a qual nós buscamos em oração. Muitas das vezes ela não vem da forma que nós estamos pedindo ao Senhor. É porque ele sabe o que nós precisamos. Ele não vai nos dar o que queremos, mas sim o que precisamos, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, assim, não ande, né, com a ansiedade em alta, não ande com a sua mente turbada, porque o Senhor, a cada dia, ele tem o seu cuidado para conosco. Porque quando ele nos criou, ele tem um propósito para com as nossas vidas. Ele sabe do que nós necessitamos. Então não fique preocupado. Paulo enfatiza também lá em Filipenses a respeito da ansiedade, a respeito, né, de nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, também diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Eles enfatizam esse ensinamento do Senhor para que nós venhamos a descansar nele, né? A descansar nele. Um exemplo que nós temos na Bíblia é sobre o seu povo, quando saiu do Egito, das mãos de Faraó, que estavam no deserto. O Senhor mandava uma porção diária a cada dia.
Ele fazia descer maná do céu para aquele povo, de manhã e à tarde. Não podia colher mais do que uma porção. Mas o Senhor, durante 40 anos, ele proveu. Ele proveu água da rocha, né? Então, nós devemos confiar, porque a partir do momento que nós começamos, né, a deixar a ansiedade tomar conta de nós, a nossa fé, ela começa a ser abalada, porque nós começamos a achar que a nossa vida, ela é medida, é direcionada pela força do nosso próprio braço. Mas não é, né? A nossa vida, ela está no controle das mãos de quem nos criou, das mãos de Deus. Então, deixe a preocupação exagerada de lado e comece mais a buscar o Senhor, comece a mais orar, comece a jejuar, começa a ler mais a sua palavra, porque a sua palavra é uma palavra muito rica, cheia de sabedoria. Para cada situação da nossa vida, dentro da palavra do Senhor, nós temos uma direção. Então, quando nós, né, buscamos mais no Senhor, nós não ficamos dessa maneira. Só que nós olhamos mais para as coisas terrenas. Mas tudo isso aqui passa e nós esquecemos de cuidar do nosso lado espiritual, né? A palavra diz assim que um rosto alegre, ele aformoseia o rosto. Então, quando nós estamos com a nossa alma batida, quem olha para nós vai ver o nosso semblante triste e logo vai perceber que nós estamos passando por situações de dificuldade. Então, não deixe que o outro, né, te olhe dizendo, olha aí, né? É servo do Senhor, mas está numa prova dessa, porque a primeira coisa é isso, que o adversário ele lança, né? Não é servo do Senhor, porque está dentro dessa prova. Mas o Senhor mesmo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não devemos desanimar, porque aquele que é ímpio, ele olha para nós como servo do Senhor e diz, e pergunta, a minha vida está melhor do que a dele? Ele não disse que serve a um Deus que é poderoso? Por que ele está dentro dessa prova? Mas até o próprio Senhor, ele passou por momentos de muitas dificuldades quando ele estava na terra. Então ele, o Filho de Deus, passou. Imaginamos nós, né? O fato de nós servirmos ao Senhor não vai nos isentar de lutas. Mas o Senhor, ele nos garante na sua palavra que ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então, nós temos que confiar na sua palavra. Temos que confiar nos seus ensinamentos, em tudo aquilo que ele deixou escrito, para que nós viéssemos caminhar em direção a ele, nos seus caminhos, né? Não negando a fé quando o problema, ele bate a nossa porta, porque é o que nós fazemos. Quando nós começamos a olhar muito para o problema, esquecemos do Senhor, nós estamos desacreditando dele. Nós estamos desacreditando daquele que nos criou para um propósito, daquele que nos criou, né, para que nós vivêssemos grandes coisas. Ele tem planos maravilhosos para nós, mas nós temos que crer, nós temos que confiar na sua palavra, né, na sua palavra, porque ele é a palavra. Ele é a palavra. Então busque mais o Senhor em oração. Entrega a Ele os seus problemas, as suas preocupações. Porque a sua preocupação não vai, né? Não vai deixar você acrescentar nada na sua vida. Muito pelo contrário. Você vai ficando cada vez mais ansioso. A ansiedade, ela acaba se tornando uma depressão. E aí, né, fica mais difícil de você tratar. Então, lance sobre ele, como diz lá em 1 Pedro, todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor aquilo que está te inquietando, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está impedindo de você dormir à noite em paz no seu travesseiro, né? Lance sobre ele. Né? Peça a direção dele, como você deve fazer diante desse problema que está tirando as suas forças, está minando as suas forças, está deixando você com o seu coração tubado, com a sua alma abatida.
Não fique assim. Não fique assim. Porque o nosso Deus é um Deus que tem solução para todas aquelas coisas que nós não conseguimos. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Ele nos garante. Ele nos garante. O nosso Deus é soberano. Ele sabe do que nós necessitamos. Então, a nossa preocupação, ela acaba fazendo com que nós venhamos a desacreditar do Senhor, né? Então, não deixe, né, as preocupações do dia a dia, não deixe a inquietação dentro de você duvidar do poder de Deus, né? Porque o nosso amanhã só pertence a Ele. Viva o hoje, viva o momento agora, viva uma coisa, né, de cada vez, né? Viva o seu presente, porque o futuro pertence somente a Ele, a Ele. O povo dele, quando estava no deserto, Moisés disse, colhe apenas uma porção, de manhã e à tarde. E quando o povo resolveu colher a mais, desacreditando do que Moisés tinha falado, Moisés estava sendo instruído pelo Senhor. Moisés falava com o povo porque o Senhor falava primeiro com Moisés. No dia que o povo colheu a mais, o maná apodreceu. Por quê? Porque o Senhor enviou uma direção e eles desacreditaram do que o Senhor falou. É assim com a gente também. Não é diferente. Porque o mesmo Deus que operou lá dentro do deserto, né? Que o seu povo estava vivendo, é o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou. Então não deixe, né, a incredulidade entrar no seu coração. Não deixe. Porque acaba anulando a nossa fé. E sem fé é impossível agradar ao Senhor, né? Ele tem o melhor para nós. Os caminhos dele, né? Os pensamentos são maiores e mais altos que o nosso. Ele garante na sua palavra. A palavra dele é viva e eficaz, né? Então nós não podemos duvidar só porque nós estamos passando por um momento de dificuldade. Só porque diante de nós veio um problema que fugiu do nosso controle, que nós não estamos conseguindo resolver. Entrega a sua ansiedade na mão do Senhor. Confia nele, porque o mais ele fará, né? Ele alimenta as aves do céu, né? Elas não semeiam, elas nem plantam. E não somos nós melhores do que elas, né? Maiores. Por quê? E por que nós duvidamos? Quando aquela tempestade, ela vem, quando o vento contrário, ele bate à nossa porta. Por quê? Se nós cremos, né? Nós declaramos que cremos no Senhor, nós temos que ter convicção dessa declaração que nós fazemos, né? Que o cuidado dele está sobre nós, né? O controle das nossas vidas está na mão de Deus. Ninguém poderá acrescentar nada lá no nosso futuro. Ninguém, né? Ninguém. Porque é o Senhor que cuida do nosso amanhã. Então não fique, né, com essa ansiedade exagerada. Ai, o que eu vou vestir? Ai, o que eu vou comer? Ah, meu Deus, perdi o meu emprego, né? A porta se fechou. A porta se fecha, mas quem abre outra porta é Ele, né? Davi declara em um dos salmos dele a seguinte frase: já fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi viveu guerras muito grandes. Davi viveu lutas intensas. Mas ele confiava no Senhor. Ele fez salmos maravilhosos, né? Como um testemunho de vida, do que ele viveu. Do que ele viveu. E Davi venceu, né? Davi era perseguido, né, pelo Saul. Muito perseguido. Davi passou guerras terríveis, né? Conflitos. Mas em todo o tempo, Davi, ele não perdeu a sua fé, né? Ele buscava mais ao Senhor. Ele buscava mais a presença do Senhor. Em todo o tempo, Davi buscava a presença do Senhor. Mesmo ele falhando no momento que ele errou, né, com Betseba, ele se arrependeu e disse: não me lances fora da tua presença. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi não buscava viver as coisas mais terrenas. Não. Davi, ele declara: não me lances
fora da tua presença. Davi buscava mais a presença do Senhor. Buscava mais a presença do Senhor. Então, assim, quando nós estamos mais, né, buscando estar atento às coisas do céu, o Senhor, ele já tem cuidado daquilo que está te preocupando, né? Daqui um mês, daqui um ano, né? Então, não viva se preocupando com algo que talvez nem vai acontecer, nem vai acontecer. Então, por que ficar ansioso? Se nós não temos a certeza, né, que o que nós estamos pensando vai acontecer. Muitas vezes nós imaginamos coisas que vai acontecer, mas aquilo que nós imaginamos não acontece nem 50%. Então, assim, tire a ansiedade do seu coração, aquilo que está te inquietando. Lance sobre o Senhor essa ansiedade. Viva cada dia com a porção que o Senhor tem colocado nas suas mãos, porque Ele não desampara o justo, como Davi declarou, né? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, né? Ele cuida do justo, Ele cuida daqueles que pertencem a Ele. Então não tenha medo, não tenha medo, não se apavore, não se apavore, não se apavore. Se deleite no Senhor, se deleite no Senhor. As dificuldades, elas vêm, os problemas, a tempestade, muitas vezes o Senhor permite para nos ensinar, né? Para nos ensinar a vencer guerras maiores que estão por vir. E cada luta que nós conseguimos passar, atravessar, nós vamos sair fortalecidos, né? Porque é que muitas vezes o Senhor, Ele permite que nós venhamos entrar nos desertos da vida. É para que nós venhamos amadurecer espiritualmente, ganhar mais experiências com o Senhor, porque é dentro do deserto onde o Senhor mais fala conosco, né? Mais fala conosco é dentro dos desertos da vida. Por quê? Porque nós, né, quando estamos no momento de dificuldade, nós olhamos mais para os céus, né? Olhamos mais para o céu. Por isso que ele diz: buscai primeiro o reino dos céus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O seu sustento básico, né? A alimentação, a vestimenta, é garantido na palavra do Senhor. Ele mesmo nos garante que Ele vai prover. Que Ele vai prover. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você está mais, né, plantando no reino dos céus, o Senhor, Ele cuida. Ele cuida daqueles, né, daqueles que estão semeando, né, aquela semente. Então, no tempo certo, você vai colher das mãos de Deus. Não espere, né, ser recompensado pelo homem, não, porque o homem é falho. Mas Deus não. Mas Deus não. Então, entrega a Ele a ansiedade que está dentro do seu coração. Não duvide do seu grande poder. Não duvide do seu cuidado. Não duvide do que está escrito na sua palavra. O seu Filho Jesus Cristo deixou para nós escrito na sua palavra. Não andeis ansiosos. Não vos inquieteis, né, pelo dia de amanhã. Buscai primeiro o reino dos céus. Me busca primeiro, me busca primeiro. Ele diz assim na sua palavra, né? Não rejeite a minha palavra, né? Não rejeite. Então, assim, procure mais focar no Senhor, né? As coisas materiais, elas um dia vão terminar, né? Vai acabar, vai passar, né? Busque mais praticar a palavra do Senhor, né? Se fortaleça na palavra, para que a sua fé ela venha a ser mais edificada, para que quando o dia mal chegar, aquele problema bater na sua porta, você está fortalecido, né? Mantenha os seus pés firmes na rocha, não construa na areia, né? Nada, porque a tempestade ela vai vir e vai acabar levando aquilo que você construiu, né? Alicerce os seus pés na rocha, que é a palavra do Senhor. Para quando o dia da tempestade vir, você está preparado, né? Está fortalecido no Senhor. Não desanime diante das dificuldades, porque elas vão passar. Se você olhar para trás, tudo que você já viveu e aonde você chegou,
você vai ver que você atravessou muitos desertos, até mesmo passou pelo vale da sombra da morte, mas ele nos garante que ele está conosco em todos esses momentos, né, obscuros da nossa vida, porque ao longo da nossa vida nós vamos passar por tudo isso, né? Nós vamos passar, nós vamos ter os dias bons, nós vamos ter os dias maus, né? A nossa vida é assim, construída de altos e baixos, né? E muitas vezes as dificuldades, elas são pedagógicas, elas vêm para nos ensinar. As provas também, né? Muitas vezes o Senhor permite para provar a nossa fé, como aconteceu com Jó, né? Jó era um homem rico, Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó perdeu seus bens materiais, perdeu os seus 10 filhos, o seu casamento, perdeu a sua saúde, mas Jó não perdeu a fé. Jó não perdeu a fé. O adversário, quando ele estava lá diante de Deus, o acusando, porque o que ele faz na nossa vida, né? Ele é o acusador. Acusou Jó de só ser fiel a Deus, ser um homem íntegro, porque o Jó era um homem cheio de riquezas, né? Mas Deus mostrou para ele que mesmo ele perdendo tudo, ele continuou fiel ao Senhor, porque a fé de Jó não estava baseada no que Deus tinha dado para ele. Não. A fé de Jó, sem bens ou com bens, era do Deus que ele servia. O Deus que ele servia. Então, assim, seja como Jó. Não perca a sua fé em Deus no primeiro momento de dificuldade. Não desacredite. Não desacredite. Porque é dentro da prova, né, que o Senhor ele vai forjar o nosso caráter. É dentro da prova que nós vamos sair mais, né? Quando nós sairmos dela, nós vamos sair fortalecidos. E é dentro da prova que o Senhor ele vai nos mudar, nos preparar para algo maior que ele tem para nós lá na frente, né? Dentro da prova é onde nós recebemos um treinamento, né? Um treinamento da parte do Senhor, né? É onde mais o Senhor ele requer de nós, né? Nós venhamos buscar mais a ele, né? Porque ele tem cuidado de tudo aquilo. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. No mínimo detalhe, ele sabe do que nós necessitamos, ele sabe do que nós precisamos. Então não fique com seu coração cheio de medo. O que será daqui a um mês? O que será daqui a um ano? Olha, você está se preocupando à toa. Se preocupando à toa. Você não pode acrescentar nada na sua vida. Você não pode, né? Os problemas que vêm, se você decreta os problemas, eles só vão anular a tua fé, né? Anular a tua fé. Você vai ficar enfraquecido na fé, aí vai começar a duvidar do Senhor. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós venhamos estar firmes, mesmo diante dos momentos de dificuldade. Ele nos garante, né? Ele nos garante na sua palavra que ele vai nos sustentar, que ele não vai deixar de prover em momento algum, né? Em momento algum nas nossas vidas. Muitas vezes nós não temos tudo o que queremos, mas o que nós precisamos, ele já está cuidando. Ele já está cuidando. Então não fique inquieto, não fique ansioso, né? Lance sobre ele toda a sua ansiedade. E quando vier, digamos, alguém do seu lado começar, né, entristecer o seu coração, dizendo palavras negativas, afaste-se, né? Como os amigos de Jó fizeram. Os amigos de Jó, né, o acusaram, dizendo que Jó tinha cometido algum pecado. É assim com a gente também. É assim. Começam logo a dizer, não, só pode ter cometido alguma coisa, só pode estar com algum pecado escondido, né? Eles acham que nós que servimos a Deus não passamos por prova, mas nós passamos. Nós passamos. Nós passamos, mas ele nos garante. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se nós servimos a ele, nós temos que ter essa convicção. Nós estamos com ele. Ele não vai nos abandonar. Não, nós também vamos sair vitoriosos de dentro daquela situação.
porque Ele está conosco. Ele garante: estarei com vocês todos os dias das vossas vidas. Então não fique ansioso, não fique com seu coração turbado, né? Não. Você tem que ter a convicção de o Deus que você serve, Ele é o Deus que tem o controle da sua vida. Pode ter saído do teu controle, mas não saiu do controle da mão de Deus, não. Não. Então, medite nessa palavra, né? Medite nessa palavra e não deixe a ansiosidade fazer com que você venha duvidar de que Deus, Ele é na sua vida, porque o tempo todo Ele está conosco, mesmo muitas vezes Ele estando em silêncio dentro daquela prova que nós estamos passando. Mas Ele está trabalhando ao nosso favor. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. Não, não. No momento certo, Ele vai mandar a resposta, Ele vai dar um escape, uma estratégia, uma direção, para que aquele problema que nós estamos passando venha a ser solucionado, né? Mas nós temos que buscá-lo em oração, em súplica, né? Está todo o tempo. Ao invés de você levar aquele problema para o seu amigo, para o seu vizinho, entra dentro do teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. Ora ao teu pai que está em secreto, né? Não deixe que o mundo fique sabendo do que você está passando. Não, não deixe. Porque eles não vão solucionar, né? Mas o Senhor, Ele tem resposta para todos os problemas que nós temos. Mas nós temos que descansar nele. Nós temos que levar a Ele em oração, em súplica, né? Em súplica. Então, não deixe, né? A inquietação do seu coração lhe afastar da presença do Senhor, acreditando que Ele não tem cuidado, né? Não tem cuidado de você, porque Ele tem. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que eu preciso, mas nós temos que confiar, mesmo diante da tempestade que tem se levantado. Pode acreditar, Ele está no barco da sua vida. Quando você perde a força, quando você não consegue remar, Ele vai remar. Ele vai trazer a solução. Então não limite o poder do Deus que você serve. Não limite. Ele tem todo o poder sobre qualquer situação. Ele tem todo o domínio. Ele tem o controle daquilo que você não tem. Então deleite-se no Senhor. Deleite-se nele. Deleite-se. Né? Entregue a Ele aquela preocupação que tem tirado o seu sono. Não deixa a ansiedade ela anular a sua fé em Deus. A sua fé em Deus. Não desacredite, porque em todo o tempo o Senhor Ele está conosco. Fica com esta palavra em nome de Jesus. Amém?